Supremo Tribunal Federal vai retomar agora na sexta-feira o julgamento sobre o alcance do foro privilegiado para deputado, senador, ministro e outras autoridades. A reportagem é de Álvaro Noceira. Por enquanto, o placar está em 5-0. Os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Dias Toffoli já votaram a favor da ampliação. Em 2018, o Supremo decidiu restringir o foro privilegiado. Desde então, os processos criminais que envolvem autoridades só começam e terminam no STF se o eventual crime tiver relação com o mandato, como explica o especialista em direito penal, Matheus Falivene. Em 2018, o Supremo entendeu por bem restringir o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, então restringiu para enquanto a pessoa ainda estivesse no mandato eletivo, e agora o que eles estão, ou pelo menos a orientação que parece que eles vão seguir, é modificar totalmente essa jurisprudência e passar a estender o foro privilegiado para depois do término desse mandato eletivo. Matheus Falivene diz ainda que, em caso de aprovação da nova regra, a decisão aumentará a quantidade de processos que serão analisados pelos ministros. A partir do momento que o STF decidir que o foro se estende para depois do mandato, não só o próprio Supremo vai ficar muito mais atarefado do que ele já está, como também o STJ, os tribunais de justiça e os TRF. Porque a gente tem que lembrar, por exemplo, o caso de um prefeito que cometa um crime de competência estadual, ele é julgado perante o Tribunal de Justiça do estado em que está o município que ele cometeu o crime. Então, esse processo que agora, por exemplo, está na primeira instância, se essa pessoa não é mais prefeito de uma cidade, o que vai acontecer é que esse processo vai ter que ser levado para o Tribunal de Justiça e vai também assoberbar o Tribunal de Justiça. Então, você vai ter um efeito cascata caso o Supremo tome essa decisão. A decisão do STF pode impactar, inclusive, os processos do ex-presidente Jair Bolsonaro, relacionados aos atos do dia 8 de janeiro, e de Chiquinho Brazão, deputado federal acusado de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. A mudança na regra fará com que esses dois casos permaneçam na Suprema Corte. O julgamento aumenta a tensão entre os poderes da República. Deputados da oposição querem que uma PEC, que restringe o foro privilegiado, já aprovada em 2017 pelo Senado, vá a plenário. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que deve colocar o assunto em votação, mas não se sabe ainda se será a mesma proposta. O especialista em direito penal afirma que, se a PEC for aprovada sem modificações, a restrição será ampla. Vai restringir bastante o foro, deixando só para as autoridades máximas e não mais para muitos funcionários públicos como tem hoje. Hoje, aqui no Brasil, esse foro privilegiado é muito amplo, é o mais amplo do mundo. A ideia do foro privilegiado é você evitar julgamentos políticos contra alguém que exerce um cargo de alto comando, um cargo estratégico dentro da República. Essa é a ideia do foro privilegiado. Só que aqui no Brasil ele foi tão expandido que cabe para muita gente. O julgamento no STF deve ser retomado na próxima sexta-feira, dia 12 de abril.